Quero compartilhar sobre a história de Lázaro, porque a história de Lázaro carrega várias chaves que elas têm poder para liberar poder sobrenatural sobre a nossa história. A história de Lázaro, ela se assemelha com a gente em vários momentos, e às vezes a gente acha que o que aconteceu de mais poderoso naquele dia foi só o fato de Lázaro ter voltado a viver. Mas a grande verdade é que existem algumas chaves em meio a tudo que Jesus faz, que nos levam a viver aquilo que Jesus fez. Irmão, olha para mim, os milagres são uma didática de Deus para nos ensinar a como nos mover no sobrenatural. Você está comigo? Diga amém. Então eu quero começar por João 11:39, diz assim: quando Jesus se aproxima do lugar onde Lázaro está sepultado há dias, o corpo dele fedia, havia choro, havia desespero, mas Jesus chegou naquele lugar. E a primeira coisa que me chama a atenção é que muitas vezes a gente olha para o cenário ao nosso redor e a gente acha que o cenário ao nosso redor define o nosso destino, mas não importa se existe grito e choro, não importa se existe morte e desespero, porque se o autor da vida entrou em um lugar, tudo pode acontecer. Alguém está comigo? Pelo amor de Deus, diga: eu creio que quando Jesus chega no lugar, coisas acontecem. Então Jesus chega diante daquele túmulo, João 11:39, ele diz: tirem a pedra, disse Jesus. Então disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Então disse-lhe Jesus: eu não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. A primeira chave que a gente aprende na história da ressurreição de Lázaro é que mesmo Deus sendo Deus, passeando na eternidade e sabendo de todas as coisas, tem momentos de crise que a gente quer dizer para Deus o que Ele deveria fazer e quando Ele deveria chegar. Marta está diante do autor da vida. João diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que através dele foram criadas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Marta está diante do autor da vida, Marta está diante da própria vida, dizendo para ele que horas ele deveria chegar. Irmão, olha para mim, a primeira chave que eu quero liberar sobre você é que para viver milagres com Deus, a gente tem que deixar Deus ser Deus. Fala para quem está do seu lado: deixa Deus ser Deus, irmão. Marta vira para Jesus e fala: Senhor, se você tivesse chegado antes, o meu irmão não tinha morrido. Marta pega Jesus e joga ele no passado. Quantas vezes a gente não faz isso com Deus? Senhor, se você tivesse feito, se você tivesse aberto essa porta, se você tivesse feito essa conexão, se você tivesse me socorrido naquele momento. Irmão, a primeira coisa que Marta faz é jogar Jesus no passado. Aí Jesus fala: não, Marta, você não está entendendo, seu irmão vai voltar a viver. Aí agora a Marta era um fenômeno do tempo, porque agora ela pega Jesus que estava no passado e joga Jesus no futuro. Ela fala: não, eu sei, Senhor, naquele grande dia, quando você ressuscitar os mortos, naquele grande dia o meu irmão vai ser ressuscitado. Jesus está falando: não, Marta, você não está entendendo. Para de me jogar no passado, para de me lançar no futuro. Marta, eu estou te dizendo que ainda hoje o seu irmão vai voltar a viver. Recebe isso no teu espírito. Levanta suas mãos em nome de Jesus e declara com autoridade. Diga: eu creio que ainda hoje milagres vão acontecer. Diga: eu creio que ainda hoje sonhos vão ressuscitar. Diga: eu creio que ainda hoje cadeias, muralhas, gigantes vão cair por terra. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Primeira chave, irmão: deixa Deus ser Deus. Ele não depende de circunstâncias para ser Deus. Ele nasceu no ventre virgem, foi anunciado por um homem que foi gerado no ventre estéril, cresceu numa cidade pequena, se moveu num lugar que não tinha nada demais, entrou numa cidade montando um jumentinho, nasceu num lugar emprestado, foi sepultado num lugar emprestado. O que Jesus nos ensina em todo momento é que para reinar em glória, você não depende de geografia, nem de hereditariedade. Ele nasceu numa linhagem simples, mas ele carregava a própria vida de Deus dentro dele.
Pastor, eu preciso romper, mas os dias são maus, sempre foram. Mas a glória de Deus está sobre toda a terra, sempre esteve. O salmista diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E eu vi naquele lugar anjos voando ao redor do trono de Deus, com asas voavam, com outros cobriam seus pés, porque o lugar era santo, com outros cobriam seus rostos, e eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus sempre esteve na terra, o Espírito de Deus sempre se moveu na terra. Gênesis diz que quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, irmão, você percebe que a estética dos ambientes ou dos cenários não altera a essência da vida de Deus fazendo algo sobrenatural? Qual era a estética da terra sem forma e vazia? Qual era a essência daquilo que estava movendo sobre a face das águas? O Espírito de Deus, esperando pelo haja de Deus. E quando Deus disse haja, houve. Quando a palavra de Deus se conecta ao Espírito de Deus, coisas sobrenaturais acontecem. Isso aconteceu em Gênesis 1. Isso também aconteceu no batismo de Jesus. Jesus está no Jordão, esperando para que se cumprisse uma palavra que Deus havia liberado sobre ele. João Batista fala: Senhor, eu não sou digno sequer de desatar a sandália dos seus pés, quem dirá de te batizar? E qual é a resposta de Jesus? João, é necessário para que se cumpra o que foi dito. Então, quando ele mergulha nas águas, a Bíblia diz que o Espírito repousa sobre ele. Então uma voz dos céus diz: esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. O segundo novo de Deus acontece quando o Espírito de Deus encontra o Verbo encarnado e o ministério de Jesus começa. Você está comigo? Diga amém. Vamos junto, que hoje eu vou ter que pregar na velocidade 2 do WhatsApp, mas vai dar tudo certo, amém? Pastor, tem algum novo de Deus que surgiu depois do ministério de Jesus? Tem. O terceiro novo de Deus, através da conexão da palavra e do Espírito, acontece em Atos 2. A Bíblia diz que estavam todos reunidos em um só lugar, como a gente está nessa noite. Não, eu vou falar de novo e alguém vai entender o que Deus está fazendo aqui. Estavam todos reunidos em um só lugar. Eles estavam aguardando o cumprimento de uma promessa. Jesus, ele se apresenta para os discípulos depois de ressuscitar e ele diz: olha, como foi dito pelo profeta Joel, o meu pai prometeu que vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Então permaneçam até que venha sobre vós revestimento de poder. E aí então vocês vão invadir Jerusalém, Samaria, os confins da terra, Alphaville, São Paulo, Brasil, nações. Irmão, olha para mim, pega essa chave. Deus nunca enviou a igreja para o mundo sem antes enviar o Espírito para a igreja. Jesus, ele está dizendo: vocês vão curar enfermos, libertar cativos, mas antes permaneçam até que venha sobre vós. E eles aguardaram até que naquele grande dia o Espírito de Deus se conecta à palavra de Deus e a igreja então é batizada. Pastor, tem muita diferença da igreja revestida pelo poder e a igreja que não é revestida pelo poder? Tem. É só você olhar para a vida de Pedro. Pedro, sem o revestimento de poder, nega Jesus e foge com medo. Pedro, revestido de poder, anda nas ruas e a sombra dele cura enfermidades. Pedro, revestido de poder, abre a sua boca e milhares se convertem. Irmão, a verdade é que tem muita gente que caminha perto de Deus, mas só consegue exalar a Deus quem foi revestido de Deus. O Espírito Santo é quem libera o sobrenatural sobre a igreja. Jesus disse: eu vou voltar para o Pai, porque se eu não fosse para o Pai, o Espírito não viria sobre vós. Segunda chave que eu quero liberar sobre você. Você está comigo? Diga amém. Todo milagre que você vai viver depende de um revestimento.
da parte de Deus. Todo sobrenatural que você vai viver, você vai entrar em lugares e pessoas vão perceber que você carrega algo diferente. Você vai liberar a sua boca e você vai perceber o sobrenatural movendo, quebrando cadeias, abrindo portas, liberando favor, te colocando em lugares que você não poderia estar, vivendo coisas que você não poderia viver. Por quê? Porque o Espírito foi derramado sobre você e coisas sobrenaturais acontecem com quem se move de forma sobrenatural. Você está comigo? Diga amém. To be free, so I'll cherish every moment and every day. For your love has lit my path in everywhere. In the tender touch of your hand, I find the strength to rise and stand. Through every trial, every tear we've shed, your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment and every day. For your love has lit my path in every way. With gratitude in my soul, I'll sing this song. For the love we share is steadfast and strong. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!